Deixa eu mudar um pouquinho de assunto para falar que nós chegamos ao fim do Setembro Amarelo, no dia de ontem. No entanto, é preciso sempre estar alerta quando se trata de uma questão de saúde mental, principalmente voltado para as crianças e os adolescentes. Muitas estão sofrendo de depressão infantil e o uso de telas pode contribuir nesse isolamento social. Temos uma reportagem, vamos conferir. Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que cerca de 3% das crianças entre 6 a 12 anos sofrem de depressão no mundo. A depressão é uma doença grave, né? Que hoje a gente está dando uma importância muito grande. Hoje nós estamos ainda dentro do mês de setembro. Nós temos uma campanha ampla, que é mundial, que é o Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. E a maioria dos suicídios acontece por causa de depressão. Então, a depressão, não só por isso, é uma doença extremamente grave e que ela acontece em qualquer idade. É claro que o adulto jovem, o adulto numa fase mais produtiva é quando ela mais aparece. Mas ela aparece também na terceira idade, como ela aparece também na infância e na adolescência. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com isso, porque todos os riscos que advêm da depressão, eles existem em toda e qualquer faixa etária. Na criança não é diferente. É preciso a atenção dos responsáveis, pois muita irritação, vontade de ficar sozinho ao invés de brincar, podem ser os primeiros sinais de depressão na criança. Ela tem uma dificuldade muito grande de interagir quando está deprimida. Ela se torna aquela criança birrenta, que a gente chama e que isso pode confundir bastante, mas que, na verdade, ela já faz parte do quadro depressivo. Então, crianças têm mais dificuldade com possíveis rejeições, elas têm uma irritabilidade muito fácil, alteram o ritmo de sono, perdas de sono, acordam tarde demais, trocam noite pelo dia. Elas também alteram o ritmo alimentar, terminam se alimentando de forma diferente, se tornam mais agressivas com os pais, irmãos e coleguinhas. Então, é uma doença que faz uma mudança de comportamento e que, às vezes, não é compreendida como depressão, porque depressão seria aquele choro fácil, que a pessoa não quer mais viver ou coisa parecida, mas a criança, ela não manifesta a depressão nem sempre dessa maneira. O Wilson Rafael conta como é difícil passar por isso dentro de casa e sente o impacto das telas na vida das crianças. Eu tenho 2 netos em casa, 2 guris, mais 2 meninas, seria 4 por tudo. 4 netos, sim, tem depressão, sim. Eles precisam de muito lazer, muito diálogo. Eu acho que o celular também está acabando um pouco assim, a familiaridade, o companheirismo, o amor, principalmente, entre as crianças, tanto o pai como o filho, Hoje em dia mudou tudo devido ao celular, está se acabando o diálogo dentro das famílias, os passeios nos parques, as caminhadas que se fazia, os passeios com as bicicletas, Devido ao celular, eles ficam trancados dentro de casa, dentro dos apartamentos, E eu acho que isso aí traz, sim, a depressão para uma criança, porque uma criança não deixa de ter, aquele pensamento de se divertir, de ir para o lazer, jogar uma bola, bolita, o que for. Na correria do dia a dia, é comum ver crianças em frente à TV ou mexendo em celular. Porém, as mães sabem da importância de controlar o uso. Procura evitar. Celular mesmo, ela está com 10 anos agora. Ela não tem celular. Ela assiste os desenhos na TV, a gente está cuidando, mas ela brinca também, ela pinta, ela desenha. A gente procura fazer ela desenvolver fora das telas, justamente para não ficar uma criança triste, uma criança que fica entediada muito fácil. Ela brinca até sozinha, ela adora. Hoje, com o uso excessivo de telas ainda na infância, as crianças estão perdendo a sua identidade e, aos poucos, deixando as brincadeiras de lado. Um alerta para pais e responsáveis é incentivar ao máximo a diversão saudável dos pequenos. Ela fica mais na brincadeira, não muito na tela, porque se eu deixar, ela fica o dia inteiro. Então, a gente tem que ter um limite. Os pais têm que pôr um limite para as crianças não ficar tanto na tela, Porque corre o risco. Outro dia mesmo ela estava na tela, quando ela foi dormir eu percebi que ela estava assim, Aí a gente dá uma diminuída, a gente tira. A gente procura comprar livros, comprar brinquedo para estar com ela sempre brincando. A gente dá essa opção para ela, sabe?
Olha, eu até esses dias postei na minha rede social falando que eu ia me afastar um pouco. Por quê? Porque eu estava demais em rede social e isso estava me dando um pouco de crise de ansiedade. Você imagina na criançada, na garotada, né? É porque hoje é mais fácil você dar uma tela, um celular na mão da criança do que cuidar de fato de uma criança, do que brincar com a criança. Isso é fato. Agora, tem que tomar cuidado com o excesso. Hoje você não vê mais criança brincando de bete, você não vê criança trepando em pé de manga, não é? Antigamente a criança caía do pé de manga, rapaz, dava um cortinho, chorava, saía, levantava e ia brincar. Hoje em dia você não vê mais isso, né? Essas brincadeiras, usar a criatividade, eu lembro que a gente fazia, não tinha dinheiro, né? Meu pai e minha mãe não tinham dinheiro para ficar comprando brinquedo, então a gente montava carrinho com garrafa PET. Você pegava as tampinhas, juntava, fazia isso na escola para poder brincar, né? Fazia boizinho de gravetinho, de pauzinho, brincava de fazendinha, montava as coisas assim. E a gente usava muito da criatividade, né? Hoje, claro, com a tecnologia, os tempos mudaram. Isso é fato. Mas será mesmo que esse excesso de tecnologia, de informação para a garotada, uma tela na mão, desperta essa criança? Esse questionamento que eu acho que nós temos que fazer, buscar entender. Olha, se está tendo excesso, então dosar. Né, dosar. A gente sabe que às vezes o pai e a mãe não têm condições de estar lá cuidando do filho o tempo todo. Não tem condições, né, de ficar atento, às vezes chega em casa, está cansado, trabalhou o dia inteiro, quer descansar. Isso é fato, a gente sabe, entende. Mas precisa dosar isso, sabe? Colocar essa garotada para pensar, quebrar um pouquinho a cabeça, né? No bom sentido de você... Às vezes você compra um quebra-cabeça e fala, ó, monta isso daqui, vamos lá, vamos desenvolver. Essas coisas que a gente precisa estimular na garotada toda.